Agora iremos retomar os nossos trabalhos. Peço ao senhor Giovanni Bastos Brito, psicólogo, que continue a sua fala na tribuna. Ele que é do Serviço de Acolhimento Familiar, Família Acolhedora. Fique à vontade. Certo, obrigado. Então, retomando a ideia, né, nós temos como objetivo esse desenvolvimento integral humano, né? Essas crianças e adolescentes que saem de famílias, grande parte das vezes desestruturadas ou passando por momentos que necessitam desse cuidado e dessa atenção. Então, quando nós recebemos essa criança, nós temos esse foco de fazer com que ela permaneça se desenvolvendo, permaneça crescendo enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto uma pessoa com um psiquismo subjetivo que precisa ser adaptado e desenvolvido, né? Como qualquer outra criança que estaria nessa fase de desenvolvimento, ou um adolescente. Então, o nosso principal objetivo é poder proporcionar para essas crianças e esses adolescentes esse desenvolvimento integral, a grosso modo falando. E nós ainda conseguimos ver, através do nosso trabalho, através daquilo que nós estamos conseguindo desenvolver e desempenhar enquanto profissionais inseridos na política pública, que os ganhos são reais, eles são positivos e que nós precisamos cada vez mais de apoio para que nós consigamos estender e maximizar o alcance que nós temos, certo? Eu acredito que seja isso que nós tínhamos a dizer hoje e agradecemos a oportunidade de estar aqui, certo? Nós que agradecemos pelas explicações, os psicólogos Giovanni Bastos Brito e a psicóloga Alessandra Ferreira da Silva Rossini. E eu deixo a palavra aberta se algum vereador quiser fazer alguma pergunta aos convidados dessa noite. Com a palavra a vereadora Maria Clara. Na verdade, nenhuma pergunta, só quero parabenizá-los por esse trabalho, um trabalho sensacional que visa justamente aquilo que a gente acredita, né? Uma política pública voltada para o resgate, reestruturação dessas crianças, para que elas façam parte do ambiente familiar, porque não é só, vamos tirar do convívio e vamos deixar num abrigo. Como ela vai desenvolver? Como ela vai saber se sensibilizar, ter essa construção que nós temos através da entidade familiar? Então, parabéns pelo projeto, vocês têm sido, assim, sensacionais da maneira como têm executado e coloco a Casa de Leis em nosso nome à disposição para qualquer situação, qualquer ideia, nós estamos aqui para somarmos com vocês. Continua livre a palavra, se algum vereador quiser. Com a palavra a vereadora professora Cida Gonçalves. Também parabenizar aí, através da Secretaria da Assistência, o ótimo trabalho que vocês fazem lá, a gente tem conhecimento aí, acompanhamos por 8 anos de perto ali a Secretaria, né, Rosana, Alessandra, então a gente já conhece o profissionalismo de vocês, o Giovanni é um pouco novo para mim, mas tenho certeza que o projeto vai ser um sucesso. E quantas famílias também que desejam, né, acolher essas crianças e muitas vezes, através da questão jurídica, tem alguns impedimentos, né, e que bom que tem esse acompanhamento, né, para que essas famílias também sintam o prazer de ter um filho, né, de acomodar, nem que seja temporário, né? Então, quero desejar sucesso e conte conosco. Muito obrigada. Continua livre a palavra. Bem, Giovanni e Alessandra, eu quero agradecer a vinda de vocês esta noite, bastante esclarecedor. Desejo a vocês toda a sorte nesse trabalho que, se por um lado a gente deve parabenizar, nós também sabemos que não é fácil. São crianças, famílias, na verdade, em situação de vulnerabilidade, e o empenho de vocês é fundamental para que os mantenham num bom curso. Esta casa está aberta a vocês, querendo retornar para nos trazer dados, informações, orientações, até porque muitas vezes famílias acabam nos procurando e muitas vezes nós também não temos todas as respostas. E apresentar o serviço oferecido no município é fundamental, e esse também é papel desta casa. Muito obrigado, uma boa noite a vocês, fiquem à vontade.
Passaremos para a ordem do dia. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 71 de 2022 do chefe do Poder Executivo Municipal que altera acrescentos dispositivos à lei municipal número 5076 de 2021, institui a declaração de transações imobiliárias, DTI e da outras providências. Em segunda discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 72 de 2022 do vereador Delcides Pomin Júnior, que denomina de pioneiro Manuel Garcia, rua projetada B, localizado no Jardim Buriti. Em segunda discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 73 de 2022, vereadora Marilde Geraldo Costa, denomina de Valdomiro Pereira Mirão, a quadra esportiva Arena Meu Campinho, no distrito de Sumaré. Em segunda discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação. Os vereadores forem favoráveis, permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 74 de 2022, vereador Marilde Geraldo Costa, denomina de Rua Dom Rubens Augusto Souza Espínola, Rua A, localizado no Jardim Novo Sumaré 2, em segunda discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 75 de 2022 do vereador José Galvão, denomina de pioneiro João Romanini, a rua projetada E, localizada no Jardim Buriti. Em segunda discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 77 de 2022 do chefe do Poder Executivo Municipal que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 4.653 de 2017, que autoriza a doação de bem imóvel ao Ministério Público do Estado do Paraná destinado à construção de sua sede administrativa. Em segunda discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 68 de 2022 do chefe do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2023 e da outras providências. Em primeira discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 69 de 2022 dos vereadores Leônidas Fávero Neto, Fernanda Maria Zanato e Luiz Paulo Hurtado, inclui no inciso 5060 da Lei Municipal número 4.724/2018, institui o calendário de datas comemorativas de conscientização no município de Paranavaí, para fim de instituir a corrida Cidade de Paranavaí, a ser realizada na primeira semana de cada ano. Em primeira discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 79 de 2022 dos vereadores Fernanda Maria Zanato, Luiz Paulo Hurtado e Leônidas Fávero Neto, denomina de Caio Augusto a praça construída no Jardim Central do município de Paranavaí, localizada na rua Alcídio Gabriel do Amaral. Em primeira discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 82 de 2022 dos vereadores Maria Clara, José Galvão, Zenaide Rosa Borges, professor Cida Gonçalves, Josival Moreira da Silva, inclui o evento Miss Paranavaí no anexo único da Lei Municipal número 4.725,
que institui o calendário oficial de eventos do município de Paranavaí. Em primeira discussão. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Clara. Bom, só para explicar um pouquinho acerca desse nosso projeto. A lei que institui os eventos oficiais do município tem como intuito disciplinar, registrar, programar e divulgar os mesmos. E esse foi um projeto no qual organizadores do evento Miss Paranavaí procuraram essa Casa de Leis, buscando uma maneira de fomentar o mesmo, que já aconteceu diversas vezes no município, inclusive levou candidatas ao título na estadual. Mas encontrou-se parado por alguns anos e pretende ainda esse ano promover o evento. Inclusive, nós temos a presença do empresário Luiz Neto aqui, que vai ser um dos organizadores do evento. Ele tem a revista Magnifique, que também é maravilhosa. Enfim, além dos benefícios que citei por fazer parte do calendário, é somente através disso que o município pode patrocinar o evento, segundo o artigo 11 da Lei 4.725 de 2018, parágrafo único. Só serão patrocinados os eventos que forem inseridos no calendário oficial de eventos do município por meio de lei. E a Expo Paranavaí, por exemplo, é um desses eventos que faz parte do calendário. Enfim, conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação desse projeto, levando em consideração a sua importância, relevância, socialmente e economicamente falando para o nosso município. Muito obrigada. Continue em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 83 de 2022, direto do Poder Executivo Municipal, revoga a Lei Municipal 3.809 de 2011, dispõe sobre a criação de cadastro receituário para estabelecimentos que operam compra e venda de materiais usados de cobre ou bronze. Em primeira discussão. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Paulo Hurtado. Boa noite, presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham pelo rádio, transmissão também no Facebook, não sei se já está funcionando, público presente. Queria cumprimentar também a nossa secretária de Assistência Social, Maria Deis, a equipe também que está presente, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel. Presidente, esse projeto de lei, na verdade, ela está revogando a Lei Municipal 3.809 de 2011, que dispõe sobre a criação desse cadastro e receituário para estabelecimentos que operam a compra e venda de materiais usados de cobre ou bronze. Inclusive, nós fizemos um requerimento esse ano, no final do ano passado, na verdade, solicitando informações, e só para esclarecer para os senhores vereadores, que o município está revogando porque após a entrada em vigor dessa lei municipal de 2011, o Estado do Paraná aprovou uma lei estadual, que é a lei número 17.015 de 2011, que dispõe sobre a criação de um cadastro de fornecedores de sucatas metálicas ferrosas e não ferrosas no Estado do Paraná, estabelecendo a criação desse cadastro de fornecedores e termo de responsabilidade pessoal. Então, devido à superveniência de uma legislação estadual, nunca houve a implementação desse cadastro de fornecedores no município de Paranavaí, ou seja, não tinha efetividade. Então, por isso está sendo revogada essa lei, porque já tem uma lei estadual. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Luiz Paulo Hurtado. Continue em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de lei número 84 de 2022 dos vereadores Luiz Paulo Hurtado, Zenaide Rosa Borges, Delcides Pomin Júnior, que denomina de Idalina Leonardo Sordi a rua projetada B, localizada no Jardim Millennium 1, em primeira discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o projeto de resolução número 003 de 2021 da mesa diretora da Câmara Municipal, que modifica a resolução número 003 de 1º de agosto de 2014, regimento interno da Câmara Municipal de Paranavaí. Em segunda discussão, com emenda. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação a emenda ao projeto de resolução número 003 de 2021.
Em segunda discussão. Em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão e votação o requerimento número 61 de 2022 do vereador Josival Moreira da Silva, requer à Secretaria competente do município de Paranavaí informações sobre quando se dará o início da instalação de novos pontos de ônibus e a reforma dos pontos já existentes no município de Paranavaí. Em discussão única. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Josival Moreira da Silva. Esse requerimento, acho que nessa casa já foi entrado uma vez por os vereadores aqui. Eu estou questionando porque nós que andamos, Leondas, pelos distritos, na cidade de Paranavaí, somos bastante cobrados, né? Porque jogamos na imprensa que ia sair. E até agora o município não deu uma resposta ainda de quando se dará início os pontos de ônibus. Eu cito, por exemplo, para vocês aqui, o ponto de ônibus aqui em frente ao Banco do Brasil, para cá da antiga Banca do Vigano. Eu acho que uma cidade igual a nossa não merece ter um ponto de ônibus aquele ali, Galvão. Mas tem que refazer aquele ponto. E fora os outros que existem aí, que é uma reclamação total, os que usam o transporte urbano, que chega nos lugares, só existe o ponto de ônibus, né? Já foi a cobertura, já foi danificada, então acho que a atual administração teria que dar uma resposta com urgência à população de Paranavaí, pensar numa forma que eles pudessem chegar para pegar o seu ponto, pegar a sua circular e ter ali, Cida, um ponto de ônibus adequado. Houve um avanço nas outras gestões, instalaram alguns pontos de ônibus, não podemos negar, então acho que essa atual administração agora do CAIC, espero aqui, esse vereador, que possa mesmo instalar aí os novos pontos de ônibus e refazer aqueles que ainda estão identificados. E já quero aqui agradecer ao Renato Dutra, que foi em Graciosa, eu cobrei aqui em sessão do nosso ponto de ônibus lá, de um dos pontos, e eles foram a semana passada lá e fizeram a cobertura do espaço daquele ponto de ônibus, que é bastante usado pelas crianças que usam o transporte escolar. Mas vocês também têm consciência que a cidade existe vários pontos danificados e que tem que ser refeito ou colocar outros pontos novos. Então, é um requerimento que eu acho que merece resposta aí da atual administração. Eu acho que não, existe licitação. Continua em discussão. Só para até o Luiz Paulo depois complementar. Está em licitação, mas acho que é um direito nosso, né, Luiz Paulo, porque nós somos cobrados bastante, né? Então, para a gente poder dar uma resposta para aquelas pessoas que nos procuram no dia a dia. Sim, na verdade, até peço desculpa, vereador, eu fui dar um aviso para os outros colegas vereadores, mas era só essa colocação que eu queria fazer, que já existe essa licitação, nós também fizemos uma indicação no ano passado sobre isso. Eu tive com o Matheus semana passada, o Matheus, que é secretário de Trânsito, Patrimônio Público, e ele falou que já tem essa licitação em andamento, inclusive também com placas de sinalização de ruas. Então, eu acredito que em breve a gente já vai ter essas melhorias e instalação de mais pontos de ônibus também. Obrigado. Continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, passaremos à votação. Em votação, os vereadores forem favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, passaremos para o período das explicações pessoais. Concedemos a palavra aos senhores vereadores no período das explicações pessoais para que se manifestem pelo prazo de 10 minutos cada um. Está livre a palavra. Eu só gostaria aqui que vocês que acompanharam, que eu cobrei em tribuna, não vou nem usar a tribuna hoje, presidente, vou falar daqui mesmo, né, que eu cobrei bastante a questão das nossas estradas rurais. E a atual administração, desde segunda-feira passada, está atendendo os nossos produtores rurais, com as nossas estradas rurais. Então, quero aqui agradecer a atual administração, né, ao secretário Tarcísio, por ter nos atendido. Até eu levantei para ele alguns pontos críticos, mandei a foto,
e ele nos atendeu. Então, acho que esse é o papel do vereador, né? Ouvir a população e passar para aquelas pessoas que têm aí a capacidade de resolver o problema. Então, acho que era só isso, presidente. Só agradecer mesmo que a gente foi atendido nessas nossas cobranças aí à atual administração. Só uma parte, de forma bem rápida, vereador. Na verdade, a gente sabe que tinha uma cobrança por parte de muitos produtores e moradores de áreas rurais em relação às nossas estradas. Até na semana passada nós estivemos na Grosseres e nós pudemos ver como que está sendo feito o trabalho de recuperação dessas estradas rurais. E realmente, devido à obra que está sendo realizada lá, e está sendo, inclusive, essa semana começa já a instalação de bloco sextavado de uma parte da estrada do Cristo Rei. Então, a gente até entende os produtores, pede um pouquinho de paciência. O Tarcísio até nos explicou sobre isso. Tinha muitas pessoas questionando porque as máquinas estavam lá. É uma área que, por mais que pertence a Paranavaí, dá mais de 70 quilômetros aqui do nosso perímetro urbano. Então, por isso que ficou um pouquinho mais de tempo ali precisando, Pominho, de manutenção. O Pominho também está falando que tinha 2 máquinas quebradas, mas a gente sabe que nunca teve uma atenção tão especial por parte da Secretaria de Agricultura para as nossas estradas rurais. Então, só para complementar, fala do vereador. Obrigado. Eu agradeço ao Luiz Paulo pelas palavras, Luiz Paulo, porque eu diria assim, Paranavaí vem avançando na questão das rurais, mas pode avançar mais, né? Até porque quem produz o alimento quer trazer até na indústria. Então, Paranavaí tem pensado nos produtores. O secretário Tarcísio me passou que ele mesmo pegou o carro e passou em todos os pontos escritos, que vai procurar aí dar uma atenção especial aos nossos produtores rurais. Se me permite participar desse. Certa vez eu escutei numa palestra alguém falando que quando a gente vai escolher a equipe para trabalhar, o cargo tem que precisar da pessoa e não a pessoa precisar do cargo. É exatamente isso que acontece com o secretário Tarcísio. Ele é a pessoa certa para estar neste cargo, porque ele entende do assunto, ele tem um zelo especial, e aqui eu presto minha homenagem ao Tarcísio. Nunca foi dado uma atenção tão grande às estradas rurais, e o Tarcísio especialmente, ele sabe a necessidade de cada quilômetro que foi cuidado nessa gestão. E é por isso que nós colhemos esses bons resultados. O Tarcísio realmente faz um serviço fantástico, lógico que com toda a sua equipe. Eu estou falando o nome do Tarcísio, ele não faz isso sozinho, né? Toda a secretaria trabalha em prol da melhoria das estradas rurais, mas realmente é visível a melhoria que ocorre hoje no município de Paranavaí em relação às nossas estradas rurais. Sempre teremos o que avançar, isso é natural, mas com o recurso que não é à vontade, né, ele é restrito, o Tarcísio tem feito milagre dentro da secretaria. Então, muito bem colocado pelo senhor, mas a gente tem que reconhecer o trabalho realizado especificamente pelo Tarcísio e toda a sua equipe. Obrigado. Continua livre a palavra. Não havendo mais vereadores para usar da palavra, antes de encerrar a presente reunião, quero agradecer a presença de todos, convidá-los para a próxima reunião ordinária. Está encerrada esta reunião. Obrigado.